Hoje, vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus com o sermão intitulado A Água da Vida e a Mãe. Irmãos e irmãs, qual estação do ano tem o maior consumo de água? A resposta não é óbvia. As pessoas dizem que a água é a mais essencial para a humanidade. Quando se trata de manter a vida, não podemos ficar sem água, mesmo que nos falte um pouco de outras coisas. Normalmente, quando nosso corpo perde de 1 a 2% de água, sentimos sede extrema. É dito que se uma pessoa perde cerca de 12% de água, ela chega em uma situação perigosa onde a vida pode ser perdida. Isso porque 70% de todo o nosso corpo é composto de água. Apenas com essa informação, podemos entender como a água é realmente preciosa para nós, não podemos? Em outras palavras, não seria exagero dizer que a água é vida. Se esse é o caso da perspectiva física, o que dizer da nossa situação espiritual? Não aprendemos que o que temos na Terra é uma figura e sombra das coisas celestiais? Então, se esse é o caso no mundo físico, o que aconteceria se faltasse a água da vida no mundo espiritual? Considerando que uma desidratação de 1 a 2% em nosso corpo pode causar sede extrema e uma perda de 12% de água pode fazer com que os humanos percam suas vidas, podemos entender que a falta de água espiritual, que é similar à água física, é absolutamente inaceitável. Então, vamos analisar cada um dos ensinamentos da Bíblia sobre quem a humanidade deve se aproximar para receber a água da vida. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça. O que é dado de graça? A água da vida. Aqui, no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, podemos descobrir um ensinamento realmente importante hoje. Aqui aparecem as únicas figuras importantes que podem saciar nossa sede espiritual. A quem as figuras se referem? A Bíblia especificamente nos diz que toda a humanidade deve ir ao Espírito e à noiva. Se você fosse um viajante no deserto, ao longo do caminho, poderia ficar sem a água que trouxe com você. Então, imagine descobrir um lugar onde a água flui abundantemente o ano todo. O que você faria? Você iria até lá. O mesmo acontece com as nossas almas. Nossas almas também devem buscar o lugar onde está a água da vida. Os ensinamentos dos 66 livros da Bíblia nos ensinam que a água da vida está dentro do Espírito e da noiva, e assim toda a humanidade deve ir a eles. Para obter a vida eterna, entrar no eterno reino dos céus, receber o eterno perdão de pecados e herdar o reino de Deus, devemos encontrar e ir ao lugar onde o Espírito e a noiva estão. Essa é a profecia e o ensinamento da Bíblia. Portanto, hoje, todos nós devemos conhecer o Espírito e a noiva. Através da verdade da Trindade, podemos confirmar que o Espírito Santo representa Deus Pai. Então, quem é a noiva do Espírito Santo? Está escrito: o Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Dessa forma, está claramente afirmado na Bíblia que somente o Espírito e a noiva podem dar essa água da vida.
Vamos abrir o livro do Apocalipse, capítulo 21, para ver quem é a noiva do Espírito, a quem toda a humanidade deve buscar. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva. Quem ele mostrará? A esposa do Cordeiro. A quem se refere o Cordeiro? Refere-se à segunda vinda de Cristo. Mostrar-te-ei a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou. Quem ele mostrou a João? A santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. O anjo disse: Mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E quem o anjo mostrou a João? O anjo mostrou a ele a cidade santa Jerusalém, que descia do céu. Há uma relação muito importante entre a cidade santa Jerusalém e a esposa do Cordeiro. Somente conhecendo Jerusalém, podemos descobrir a esposa do Cordeiro. Somente conhecendo a esposa do Cordeiro, podemos encontrar e ir até a noiva que diz: receba a água da vida, certo? Então, vamos ver quem representa a Jerusalém que desce do céu, vendo a Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26, está escrito: Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre. A qual é? Quem é ela? Nossa mãe. De acordo com o versículo par na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26, a Jerusalém lá de cima, ou seja, no céu, é livre. E quem é ela? No final, a Bíblia nos revela que a esposa do Cordeiro é a nossa mãe. Em outras palavras, a cena bíblica onde o Espírito e a noiva convidam toda a humanidade para vir e receber a água da vida é um importante ensinamento da Bíblia de que todos devem buscar o Espírito, nosso Pai Celestial, e a noiva, nossa Mãe Celestial, não é? Então, vamos analisar como a Bíblia profetiza sobre a noiva, que é a nossa Mãe Celestial, vendo alguns versículos. Vamos ver Zacarias, capítulo 14, versículo 6. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular conhecido do Senhor, não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia, também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas. De onde correrá a água da vida? Está escrito que a fonte da água da vida vem de onde? De Jerusalém. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre. E quem é ela? No final, não podemos confirmar que a Mãe Celestial é a fonte da água da vida? Foi dito que se perdermos apenas 1 a 2% de água em nosso corpo, sentimos muita sede. E uma perda de cerca de 12% de água pode levar à morte. Então, para receber tudo o que está faltando, toda a humanidade deve buscar Jerusalém, a fonte da água viva. Em outras palavras, já que a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, o que devemos fazer em relação à nossa mãe? Devemos buscá-la. Isso significa que toda a humanidade deve ir à mãe. Vejamos o versículo 8 de novo. Naquele dia, também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até ao mar ocidental no verão e no inverno, sucederá isto. A fonte da água da vida é a mãe Jerusalém. Portanto, toda a humanidade deve buscar a mãe. Irmãos e irmãs, a água é mais preciosa do que o ouro, ou não? A água não é preciosa agora.
Por que isso? Porque a água está tão fácil e comumente disponível ao nosso redor. Porém, vamos mudar o cenário para um ambiente como o deserto. Imagine passar um mês ou dois em uma terra desolada, onde tudo é estéril e nem uma única folha de grama consegue crescer. Qual seria a coisa mais preciosa? Seria a água. Porque em um lugar assim, o ouro não pode substituir a vida, o vasto conhecimento não pode substituir a vida, o grande poder não pode substituir a vida, e a imensa riqueza não pode substituir a vida. Quantas vezes nos deparamos com e sentimos a atmosfera social dura e desolada enquanto vivemos neste mundo? Sempre que isso acontece, ansiamos por algo para saciar nossa sede espiritual. Mas nos encontramos perdidos, sem saber para onde ir para encontrá-lo. A Bíblia nos guia para esse caminho. Para onde ela nos diz para irmos? Está escrito: venham ao Espírito e à noiva. Está escrito que todos os que têm sede, os que se sentem desolados e os que estão com o espírito quebrantado, devem ir para lá para encontrar paz e descanso. O pai e a mãe nos fornecerão esse caminho. É por isso que Zacarias, capítulo 14, profetiza que Jerusalém é a fonte de onde fluirá a água viva. Após uma análise mais detalhada através dos versículos em par na Bíblia, essa Jerusalém é a esposa e noiva do Cordeiro. E essa noiva do Cordeiro é a mesma noiva no livro de Apocalipse, capítulo 22, mencionada como o Espírito e a noiva. Portanto, somente Deus Espírito e Deus Noiva, ou seja, Deus Mãe, são os que podem dar de graça a água da vida para a humanidade. Essa é a conclusão da profecia crucial que a Bíblia nos ensina. Então, que impacto a água da vida que flui de Jerusalém, Deus Mãe, pode ter sobre toda a humanidade? Vamos confirmar através do livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 47. Vejamos Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. Está escrito que o templo estava voltado para o oriente. Ao estudar a verdade do santuário, o trono de Deus está no oriente. Passando pelo santuário, o Santo dos Santos é sempre colocado no lado oriente. Por isso, seria bom que tivessem isso em mente e usassem como referência ao entenderem Ezequiel capítulo 47. A face da casa dava para o oriente, e o que estava vindo? E as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Vamos ver a profecia no versículo 2. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Como vocês sabem, o templo é dividido em santo lugar na frente e santo dos santos atrás. Na Bíblia, está registrado que a água fluiu do templo de Deus e, depois de medir 1000 côvados, a água estava na altura dos tornozelos. Depois de medir mais 1000 côvados,
A água estava na altura dos joelhos. Depois de medir mais 1000 côvados, a sua profundidade chegou aos lombos. Finalmente, depois de medir mais 1000 côvados, ele se tornou um rio tão profundo que não era possível atravessá-lo andando. Este rio é descrito como o rio da água da vida, no seu versículo correspondente em Apocalipse, capítulo 22. Vamos continuar com a profecia da Bíblia no versículo 6. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a Campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão. Como elas ficarão? Saudáveis. Versículo 9. Toda criatura vivente que vive em enxames, o que acontecerá com elas? Toda criatura viverá. E por onde essa obra acontece? Por onde quer que passe este rio? O rio fluiu para um lugar que antes era estéril, devido à presença de água salgada, e fez com que todos os seres viventes começassem a ganhar vida. E haverá muitíssimo peixe, e, aonde chegarem estas águas, tornarão. O que acontece com elas? Tornarão saudáveis as do mar, e tudo. O que vai acontecer com tudo? Viverá por onde quer que passe este rio. A água que sai do santuário flui para o mar. O mar não representa povos, multidões, nações e línguas em Apocalipse, capítulo 17, versículo 15? Que impacto significativo isso tem sobre a sociedade humana? Está escrito que o mundo, que esteve morto até agora, será transformado em um mundo de vida. A influência vem da água da vida, que flui do santuário. Está escrito que por onde quer que a água flua, todas as criaturas viventes ganharão vida e prosperarão. Vamos continuar com o versículo 9. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e, aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Tudo viverá por onde quer que passe este rio. Então, o que mais essa água poderia ser senão a água da vida? Versículo 10. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-gedi até En-eglaim, haverá lugar para se estender em redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. A água que sai do santuário dá vida a tudo. Então, vocês se lembram do que a Bíblia disse sobre a palavra de Jesus em João capítulo 2? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Deus é simbolizado como o templo e o santuário. A água que flui de lá desempenha o papel de salvar toda a humanidade, que é simbolizada como o mar. Então, vemos que a fonte da água da vida é o Templo de Jerusalém. O que sai de lá? Está escrito: a água da vida fluiu do templo. Através da água da vida, toda a humanidade pode ser salva e santificada. Mas a Bíblia também nos diz que há aqueles que, como pântanos e charcos, falham em aceitar e receber a verdade de Deus.
Quando vemos todas essas cenas, podemos entender por que o Espírito e a noiva dizem, vem, no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Enquanto vivemos neste mundo que é como um deserto desolado, devemos confirmar que o Espírito e a noiva são aqueles de quem mais precisamos. Aqueles que sabem disso e aqueles que conhecem o Espírito e a noiva podem sempre ir até eles. Porém, como o mundo não está ciente disso, devemos sair e dizer a eles: o que vocês mais precisam enquanto vivem neste mundo semelhante a um vasto deserto? É ouro? É poder? Ou é vasto conhecimento? O que mais precisamos é a água da vida. Para obtê-la, devemos ir ao Espírito e à noiva. Eles são aqueles que devemos buscar. Somente assim podemos ganhar a vida eterna. Que significado tem as riquezas sem a vida? E que significado tem o conhecimento sem a vida? Sem vida, nada neste mundo importa. Se há algo que precisamos antes de tudo, é vida. Portanto, como Ezequiel capítulo 47 menciona, a água que sai do templo entra no mar, que representa a humanidade como descrito no livro do Apocalipse capítulo 17, versículo 15, e traz restauração e reavivamento a tudo o que toca. A Bíblia também nos mostra que, onde quer que a água chegue, tudo se torna saudável. Então, sobre quem devemos falar rapidamente para a humanidade? Não devemos tornar conhecida mais rapidamente a Mãe Jerusalém Celestial, a fonte da água da vida, para todas as pessoas do mundo? É claro, a Bíblia profetiza que haverá aqueles que não creem, que são comparados a pântanos e charcos. Mas é necessário que digamos a todos: toda a humanidade deve poder ir ao Pai e à Mãe que proclamam que todos no mundo que têm sede venham, quem quiser, venha e receba de graça a água da vida. Apocalipse capítulo 22. Não é o capítulo correspondente a Ezequiel capítulo 47? Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, como está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 47, a mesma coisa está registrada aqui. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. No livro do Apocalipse, capítulo 22, de onde está escrito que flui a água da vida? Ela flui do trono de Deus e do Cordeiro. A água da vida flui do trono de Deus. Então, quem representa o trono de Deus? Vamos ver Jeremias, capítulo 3. Vejamos o versículo 17. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém. Como eles chamarão a Jerusalém? De trono do Senhor, nela se reunirão todas as nações. Todas as nações se reunirão em Jerusalém, em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias, andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Jerusalém foi chamada de trono de quem? O trono do Senhor não é o trono de Deus? Assim,
A mesma mensagem aparece no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, onde diz que a água da vida fluiu do trono de Deus. Todos eles têm o mesmo significado. A Bíblia registra que o trono de Deus, Jerusalém, nossa mãe, a noiva e a esposa do Cordeiro significam a mesma coisa. No fim, isso não significa que enquanto vivemos neste mundo desolado semelhante a um deserto, a humanidade deve encontrar a Mãe Jerusalém Celestial para obter a verdadeira vida? Não apenas devemos encontrar a Mãe Jerusalém Celestial, mas o que mais devemos fazer com a água da vida que ela nos dá? Nós devemos recebê-la. Todos nós devemos nos tornar aqueles que a recebem de graça, abundantemente e sem limite. Então, o que acontecerá com aqueles que recebem a água da vida? Aqui continua a explicar esse assunto a partir do capítulo 22, versículo 1. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Reinar significa se tornar um rei, não é? Na Bíblia está escrito: eles reinarão. Há muitos reis no reino de Deus. Não é por isso que Deus é descrito como o Rei dos Reis? Aqueles que receberam a Mãe Jerusalém Celestial e têm fé nela, serão colocados nessa posição que poderão reinar como reis no céu para sempre. Os versículos de 1 a 5, no livro do Apocalipse, capítulo 22, estão todos conectados. Todos os dias, vocês e eu encontramos incontáveis pessoas no mundo que ainda não têm fé no Pai Celestial e na Mãe Celestial. Para aqueles que encontramos todos os dias, é mais importante nos gloriarmos em Deus do que qualquer outra coisa. Devemos pregar sobre Deus e torná-lo conhecido. Não hesitem em pregar a ninguém. Devemos ser aqueles que dizem com confiança: já que Deus Pai e Deus Mãe habitam em Sião, venham e recebam a bênção da vida eterna no reino dos céus, que vocês têm ansiando e esperado. Alexandre, o Grande, como vocês bem sabem, é muito famoso por ser um rei que venceu quase todas as batalhas que lutou. Em todas as batalhas que travaram, o exército de Alexandre quase sempre saiu vitorioso. Podemos encontrar muitos registros disso na história. Porém, há uma instância notável onde eles sofreram uma tremenda perda de tropas. Quando Alexandre, o Grande, atravessou o deserto conhecido como Gedrosia, ele perdeu 2/3 de suas tropas lá. Essa perda não foi devido a uma batalha. Vocês sabem o que causou isso? 2/3 deles morreram devido à falta de água. O terço restante também estava perto da morte. Porém, as famosas palavras de Alexandre, o Grande: compartilharei meu destino com vocês até o fim, deram força aos soldados. No final, eles mal conseguiram escapar da morte e deixaram o deserto de Gedrosia. A razão para isso acontecer foi a falta de água. Não foi que eles encontraram inimigos com novas armas formidáveis ou monstros assustadores. Mas apenas estar em um ambiente sem água os levou à morte. Eu peço que todos os filhos de Sião guiem toda a humanidade para a fonte da água da vida nesta época. Ou seja, para a Mãe Celestial, que tem a água da vida eterna, espalhando e tornando conhecida essa verdade, para que eles também
possam receber a vida eterna, as bênçãos e a salvação. Vamos nos gloriar sobre a Mãe Celestial e torná-la conhecida a todos. Devemos também ensiná-los sobre ela. Esse não é o nosso dever? É por isso que Isaías capítulo 62 profetiza que não devemos descansar, mas pregar e proclamar a glória de Jerusalém a todos os povos, esperando que vocês e eu nos juntemos a essa obra e recebamos a eterna glória que brilha como as estrelas para todo o sempre no céu. Eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.